nossa gratidão ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que graciosamente Ele está permitindo a nós ofertarmos a Ele mais um culto. Nossa gratidão a Ele, a nossa saudação a todos quantos estão participando deste culto através do Facebook. Receba o nosso abraço fraterno, amigo cristão. O desejo do nosso coração, a nossa oração a Deus é que Ele continue tendo misericórdia de nós e nos abençoando e nos concedendo um dia feliz, um dia alegre, um dia em Sua presença. Nós vamos abrir nossos hinários no hino 97. Hino 97, vamos cantar este hino para o louvor do Senhor Deus. Súplica do redimido, hino 97. Nesse instante, dirigir ao Senhor Deus através de uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela noite abençoada de descanso que o Senhor nos deu, a Tua proteção. Somos agradecidos ao Pai por um novo dia e temos a certeza de que as misericórdias do Senhor já se renovaram a nosso favor. Somos agradecidos ao Pai porque hoje é o Teu dia que o Senhor consagrou, Pai, para Ti mesmo.
que a tua igreja, o teu povo, possa ser despertado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que em nós habita, para nos conscientizar de que hoje é dia do Senhor, Pai. Queremos agradecer ao Pai pela semana fim, do mês fim, um novo dia, uma nova semana, um novo mês. Pai, nós queremos que o Senhor continue nos abençoando, nos conduzindo durante este mês e que possamos vivê-lo, ó Pai, para honrar e glorificar o teu nome. Queremos agradecer por esta manhã, agradecer por aqueles que aqui estão presentes, ó Pai, presbítero Maurício, Leite, a Sônia, o Marquinho, agradecer por aqueles que estão participando deste culto através do Facebook em seus lares. Pai, abençoa a nossa mente, coordena a nossa mente, nosso sentimento, coordena, Pai, todo o nosso ser, para que este culto seja do início ao fim agradável ao teu coração, que seja um culto santo, que o Senhor possa estar ouvindo, recebendo, aceitando a nossa adoração nesta manhã. Pedimos isto, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 16. Salmo de número 16. Eu estarei fazendo a leitura de todo este capítulo. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na presença de Deus não há somente alegria, mas alegria em sua plenitude, alegria plena. Nós vamos cantar do nosso livreto o cântico 108, em fervente oração, cântico de número 108. Quando
Queremos também agradecer a todos que estão participando deste culto, membros desta igreja e membros de outras igrejas. Que Deus o abençoe, a sua vida, a sua família e a sua igreja. Que Deus lhes conceda um dia muito feliz, um dia muito abençoado, um dia em sua presença. Hoje é aniversário do Rafael Fernandes. Nós vamos ter 2 orações nesse instante, clamando a Deus pelo nosso país, como nós temos feito. Nosso irmão presbítero Maurício estará fazendo esta oração. Depois eu estarei fazendo uma oração de gratidão a Deus pela vida do Rafael. Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos na tua presença, prestando um culto ao teu nome santo e bendito. Sim, Pai. E neste momento queremos interceder pelo nosso país, Amém, nosso Pai. Brasil, pelo presidente da República, que o Senhor possa abençoar a sua vida, guardando-o debaixo da tua mão de poder. Amém, Pai. Pedimos que abençoe os governadores, pedimos que abençoe os deputados federais, estaduais, senadores, prefeitos, vereadores, enfim, abençoa a nossa nação, Amém, politicamente falando, e que seja uma nação justa, Pai. Amém. Abençoa também o teu povo, a tua igreja espalhada por todo esse país, que os teus servos sejam grandemente abençoados por ti e que em oração possamos clamar em favor do nosso país, da nossa nação. Amém. Nós colocamos todas as autoridades constituídas nas tuas mãos, Pai. Sim, Pai. Aqueles que estão trabalhando todos os dias, aquelas pessoas que não podem parar, que sejam guardadas pelo teu nome. Pelo Amém, teu Pai. poder. Amém. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, queremos interceder pela tua igreja neste país, as mais diversas denominações, a igreja redimida por Cristo Jesus neste momento diferente que estamos vivendo, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja agindo de maneira sobrenatural na vida do teu povo, nos dando discernimento, ó Pai, quanto à tua vontade. Queremos clamar pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pedir uma bênção, ó Pai, para o Supremo Concílio, para o presidente, o reverendo Roberto Brasileiro e toda a executiva. Abençoa, dá graça, sabedoria, direção do alto, que eles possam, que esta direção, esta executiva, possa buscar no Senhor sabedoria e condições para decidir, Pai, quanto à vida desta igreja. Queremos clamar pelos sínodos da nossa igreja, por cada presidente, por cada comissão executiva do sínodo. Abençoa, Pai, da mesma forma, cada presbitério. De maneira muito especial, abençoa o nosso presbitério, Médio Vale do Paraíba. Abençoa a sua executiva, o seu presidente, reverendo Lucas, ó Pai. Dá-lhes sabedoria para que eles possam também decidir tudo de acordo com a tua vontade. Abençoa cada conselho, cada igreja, ó Pai. E queremos, ó Pai, pedir por esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Lorena. Agradecemos, ó Pai, pela existência, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, mesmo nesses dias diferentes de isolamento. Pai, abençoa cada membro desta igreja, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Abençoa a saúde, abençoa a mente, abençoa o coração, no sentido, ó Pai, de estar coordenando sentimentos e pensamentos e que possamos estarmos totalmente voltados para o Senhor. Queremos pedir pelo nosso município, ó Pai, pelas leis do nosso país, que o Senhor esteja agindo para que novas leis possam surgir, Pai, ou surgirem para facilitar, permitir a nossa volta a reunir em família cristã em tempo para te adorar. Queremos agradecer ao Pai pela vida da Mariana, pela vida da Arlene, que é aniversário, que completaram mais um ano de vida no dia de ontem. Abençoa essas vidas, ser com elas nesse novo ano, que seja um ano de muitas experiências contigo. Agradecemos pelo Rafael, que está aniversariando hoje.
Agradecemos ao Pai pela vida dele, pela criança que ele é. E agradecer pelo ano que passou, o ano de vitória, um ano abençoado. E ao Pai, nosso pedido, nosso clamor, que o Senhor continue abençoando o Rafael no seu tratamento de saúde, ó Pai, e concedendo a ele um ano muito feliz, muito abençoado, juntamente com seus pais e seus irmãos. Abençoa, Pai, esta família, e abençoa cada família desta igreja. E abençoa agora, Pai, a Tua palavra. Nós vamos ler e nela meditar, que o façamos na iluminação, na direção, na unção do Teu Santo Espírito. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 20 ao 23. Romanos, capítulo 6, do versículo 20 ao 23. Porque, quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero meditar com os irmãos, amigos nesta manhã, apenas o versículo 23. Eu passo a ler esse versículo novamente. Paulo foi quem disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero dividir esse versículo em duas partes, dois assuntos de suma importância à nossa vida cristã. Duas partes. A primeira parte, este versículo fala de uma dívida, uma dívida merecida. A segunda parte fala de uma dádiva totalmente imerecida. A dívida merecida, a dádiva totalmente imerecida. Como eu disse, duas partes, dois assuntos, duas realidades. A primeira realidade é a realidade do pecado. A segunda, realidade da salvação. Uma dívida cruel, prejudicial
prejudicial, altamente prejudicial, e uma dádiva gloriosa. Uma dívida prejudicial e uma dádiva gloriosa. Vamos pensar primeiro nesta primeira parte, uma dívida prejudicial. Meus irmãos, eu creio que todos nós sabemos, por experiência própria, o que é uma dívida. Todos nós sabemos. Não há necessidade de ficarmos dando informação ou explicação. Sabemos, por experiência, o que é uma dívida. Em nossa vida, é comum e até normal contrairmos dívida. Contrair dívida faz parte da nossa vida. Contrair é adquirir dívida. Adquirir dívida é assumir compromisso. E pense comigo, contrair dívida não é pecado. Não é pecado. Contrair dívida, assumir dívida. A Bíblia, ela não condena quando nós adquirimos ou contraímos alguma dívida. Então veja bem, não é pecado contrair dívida. Pecado é não saldar as dívidas adquiridas. Eu estava vendo em Romanos 13, só há uma dívida permitida, que Deus permite. Romanos 13, no versículo 8, Paulo diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, observe, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então essa dívida é permitida, amar. Mas eu tenho pensado nesse primeiro ponto, uma dívida prejudicial, altamente prejudicial. Essa dívida é causadora de danos em nossa vida. Ela prejudica a nossa vida. Essa dívida, ela causa danos, prejuízos a nós nesta vida e na eternidade, na vida por vir. Colossenses capítulo 1, 2, Paulo fala sobre esta dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Colossenses 2, 14, nós temos, aliás, eu vou ler o 13 também. Paulo diz à igreja em Colosso: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, observe, o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Paulo, escrevendo aos Colossenses, falando desta dívida, ele chama ela de dívida prejudicial. Contraímos dívida, ou esta dívida prejudicial, contra a pessoa do Senhor Deus. Olha que coisa interessante. Contraímos esta dívida prejudicial contra o Senhor Deus.
ficamos devendo a Ele. E a Bíblia chama esta dívida de pecado. De pecado. Nós temos falado que o pecado, primeiramente, ele é contra Deus. Há pecado, aliás, todos os pecados são contra Deus. Mas há alguns pecados que, além de ser contra Deus, é contra o nosso próximo. O Davi, quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, ele disse para o Senhor Deus: pequei contra ti. Ele admitiu, ele reconheceu e ele confessou. Ele chega diante de Deus e disse para o Senhor Deus: Deus, eu pequei contra ti, eu contraí uma dívida, eu estou devendo. O pródigo da palavra de Lucas 15, aquela parábola contada por Jesus, também disse a Deus, ele diz: Pai, pequei diante do céu e diante de ti. Observaram? Pecado é contra o Senhor Deus. Agora, eu estou dizendo que é prejudicial. Por quais motivos? Por quais motivos? Por que esta dívida ela é prejudicial? Quais os motivos? Meus irmãos e amigos, esta dívida, ela é prejudicial a nós porque ela nos separa da pessoa do Senhor Deus. Esta dívida é prejudicial porque ela nos separa da pessoa do Senhor Deus. Estou lembrando aqui de Isaías 59, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías, eu quero ler esse versículo, preste atenção, o que Deus fala neste capítulo, Isaías 59, 1 e 2. Deus está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Observaram? Deus continua com as suas mãos estendida para nos abençoar. Deus continua com seus ouvidos abertos e atentos para poder ouvir. Mas, tem um porém, Deus dizendo: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Observaram? O meu, o seu, o nosso pecado, ele é prejudicial porque ele nos separa de Deus. Ele interrompe o nosso relacionamento. Ele interrompe a nossa comunhão com Deus. E diz assim: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. É prejudicial. Comunhão com Deus. Eu li o Salmo 16, 11. Eu até fiz menção dele. Quando o salmista Davi diz a Deus: na tua presença há plenitude de alegria. Porque muitas vezes não há alegria em nós. Porque muitas vezes estamos tristes. Será que nós estamos separados de Deus? Será que não estamos tendo comunhão com Deus? Relacionamento com Deus?
Agora, uma outra coisa, além de prejudicar, de nos separar de Deus, nós não temos nenhum recurso, nenhuma condição própria de saldar esta dívida. Por dois motivos. Ela é prejudicial, porque ela nos separa de Deus e nós não temos recursos, condições próprias para resolver este problema, para saldar esta dívida, este compromisso. Qual é o recurso? Qual é a solução? É apelarmos para o perdão de Deus. Na oração dominical, Jesus nos ensinou a orar: e perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. A maior bênção na vida cristã é o perdão de Deus. Eu creio que não há nada mais confortável e consolador, por que não dizer encorajador, ao ouvirmos de Deus, quando fazemos uma oração de confissão, ao ouvirmos de Deus esta expressão: os teus pecados foram perdoados. Lembra que eu li Colossenses 2,14? Cancelou, ou seja, perdoou. Agora, o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Se nós sabemos o que é dívida, por experiência própria, nós também sabemos o que é salário. Salário, meus irmãos, é aquilo que merecemos por algo que fazemos. Salário é algo que merecemos por algo que fizemos. Então o pecador, ele merece a morte. A morte é o seu justo salário. Olha que coisa interessante e grave. Nós não só morreremos, como merecemos morrer. Viu como é uma dívida prejudicial? Uma dívida prejudicial. Agora é importante nós lembrarmos, cantamos no início do culto: meu pecado resgatado. Resgatado quer dizer perdoado. Alma redimida. Meus irmãos, às vezes nós cantamos e não paramos para pensar na letra. É importante cantarmos, louvarmos a Deus com os lábios, com o coração, com a mente. Cantar pensando na mensagem. Jesus, ele pagou esta dívida. Já que nós não tínhamos condições, recurso próprio, abra sua Bíblia em Hebreus 7:22. Hebreus, carta aos Hebreus, 7:22. Há muita gente que diz que ninguém sabe quem é o autor desta carta. O autor desta carta é o Espírito Santo, ninguém sabe quem é o escritor. O versículo 22 diz assim: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Nós sabemos o que é uma dívida, nós sabemos o que é salário e sabemos também o que é um fiador. Fiador é aquele que
fica como responsável pela dívida de outrem. E é interessante que o fiador, ele tem mais responsabilidade perante o credor do que aquele que adquire a dívida. Então pense bem, Jesus, o fiador, ele se tornou fiador. Ou seja, ele assumiu a dívida de seu povo, o povo eleito. Que dívida? O pecado. Nós assumimos essa dívida, nós pecamos. Como nós não tínhamos condições, recursos próprios de saldar, ele se tornou, por amor, graça e misericórdia, o nosso fiador. Então a nossa dívida recaiu sobre Jesus. O nosso pecado recaiu sobre Jesus. Texto bem conhecido, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 4. Diz assim, falando sobre Jesus: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se tornou fiador. Ele caiu sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões. Eu quero reler Colossenses 2. Colossenses 2, 14. O versículo 13 termina de Jesus perdoando todos os nossos delitos. Meus irmãos, a expressão delitos é crime. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, o que ele fez? Removeu-o inteiramente, encravando-o, o que? O pecado, onde? Na cruz. Qual é o salário do pecado? É a morte. Cristo Jesus morreu, ele pagou em nosso lugar, não porque merecíamos, foi um ato do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Uma dívida prejudicial que nós não tínhamos condições e recursos próprios de saldá-la. Jesus saldou, pagando na cruz. A segunda parte do versículo, a dádiva do Senhor Deus. A primeira parte, a dívida. A segunda parte, a dádiva. Dívida e dádiva. Eu quero ler o versículo novamente, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Preste muita atenção nesta palavra ou nesta expressão mas na língua portuguesa significa que o que vem depois dele é diferente, contrário à expressão anterior. O salário do pecado, a morte, mas o dom de Deus, a vida eterna. Como diz no início, o pecado
dívida merecemos, a dádiva não. Sobre esta dádiva, é algo totalmente livre, totalmente merecida. O que isso significa? Deus, o Senhor Deus, não é obrigado a salvar ninguém. Deus não é obrigado. Ninguém pode, se Deus não é obrigado a salvar ninguém, ninguém pode exigir de Deus salvação. Ninguém pode. A dádiva da salvação, salvação do pecado. Pense comigo. Quem necessita ser salvo? Os pecadores. Então todos necessitam de salvação, porque todos, Romanos 3:23, todos pecaram. Então todos necessitam de salvação. Segunda pergunta: quem merece a salvação? Todos necessitam. Quem merece? Ninguém. Ninguém merece ser salvo. Então quem serão salvos? Todos necessitam. Ninguém merece. Quem serão salvos? Aqueles, preste atenção, salvos serão aqueles a quem Deus usar de misericórdia. Serão salvos. Romanos, capítulo 9, verso 16. Falando sobre salvação. Deus diz assim. Aliás, Paulo diz assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Todos precisam, ninguém merece, serão salvos aqueles a quem Deus usar de misericórdia. Dom gratuito de Deus significa que não há mérito. Nós não pagamos, foi pago por Jesus. Meus irmãos, a salvação não é alcançada pelo esforço praticado pelo pecador. Às vezes a gente ouve de pessoas: eu preciso fazer por onde merecer a salvação. Eu preciso esforçar para ganhar minha salvação. E é interessante que o ser humano, ele sempre acha que ele tem de fazer alguma coisa para merecer a salvação. Lembra daquele jovem rico que aproximou-se de Jesus? Qual foi a pergunta? Bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ele era uma pessoa religiosa, ele conhecia todos os mandamentos, mas ele ainda não tinha salvação. Por que ele não tinha? Porque ele perguntou: o que farei? No entendimento dele, ele tinha que fazer algo. Lembra da pergunta do carcereiro na cidade de Filipe a Paulo e Silas? Senhores, que devo fazer eu para ser salvo? E esta pergunta vem sendo feita ao longo da história. Há muitas pessoas perguntando, há muitas pessoas pensando, há muitas pessoas achando que para ser salvo tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer por onde merecer. A salvação, esta dádiva de Deus, é observar o dom gratuito de Deus. Dom gratuito de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Esse texto,
cada salvo deveria saber de cor. Eu quero ler 2 versículos. Aliás, 3 versículos. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Como que termina o versículo? Pela graça sois salvos. Vamos para o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nestes versículos 8 e 9, temos aí 2 negações, não. Observe o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, a fé, a salvação, observe, não vem de vós, não vem, não é obra do humano. Versículo 9, não de obras. Observaram 2 negativas, não. Ou seja, a salvação não é resultado de obras de caridade, obras da lei. A gente pensando que a salvação está em guardar a lei, e outros achando que a salvação está em praticar boas obras. E o que a Bíblia diz? Que é um dom de Deus, é um dom gratuito, é um dom da graça de Deus. Sobre este dom, a salvação é somente através da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Eu estava meditando nesse assunto, me veio à mente Mateus 1:21, quando o anjo ali está explicando a José a gravidez de Maria. Mateus 1:21, o anjo Gabriel, ele diz a José sobre a gravidez de Maria. O anjo diz a José, Maria, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que Jesus? Porque ele é Salvador, ele será o Salvador. E ele vai salvar quem? O seu povo. Do que? Dos seus pecados. Observaram Romanos? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo. O que Paulo está dizendo? Que não tem como alguém receber este dom, ou seja, a vida eterna, a salvação eterna, sem Jesus. Resumindo, não há salvação fora de Jesus. Atos 4:12. Preste atenção neste versículo. Atos 4, capítulo 12. O apóstolo Pedro e João haviam sido presos, foram proibidos de falar e de ensinar sobre Jesus, mas não obedeceram às autoridades. É bom lembrar, meus irmãos, que a igreja, ela precisa obedecer às autoridades constituídas. Temos que obedecer, desde que, ao obedecermos às autoridades humanas, não firamos a lei de Deus. Agora observe Atos 4:12. Pedro diz: e não há, um detalhezinho, este A é com H, então significa não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Resumindo, não há salvação sem Jesus. Eu fiz menção de
de Atos, né? Agora há pouco, Atos 16, aquela pergunta, me chama a atenção a resposta. A resposta é: senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu fico pensando, se esta pergunta fosse feita a alguns grupos religiosos, quem sabe alguém iria dizer: creia em Jesus e na reencarnação. Quem sabe outro grupo ia dizer: creia em Jesus e guarda o sétimo dia. Quem sabe outro grupo ia dizer: creia em Jesus e pratique boas obras. Quem sabe outro grupo ia dizer: creia em Jesus e seja batizado numa igreja. Mas o que Paulo diz? Creia em Jesus e será salvo tu e tua casa, ponto final. É só Jesus. Não, este dom gratuito, Paulo diz, está em Cristo. Não existe salvação fora da pessoa do Senhor Jesus. Este dom é em Cristo. Observaram que é um dom eterno? Quando alguém é agraciado por Deus com este dom, a salvação diz eterno. Quanto dura a salvação eterna? É sem fim. E Paulo diz aos Romanos, também capítulo 11, 29, que o dom de Deus, Romanos capítulo 11, verso 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nós estamos falando do dom. O dom da salvação é irrevogável. Não pode ser revogado. Não deixa de vigorar. Ninguém pode cancelar nem anular. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma dívida merecida, uma dádiva imerecida. A dívida, o salário do pecado, a morte, merecemos. Mas Deus usou de misericórdia e não nos deu o que merecíamos, e deu o que não merecíamos. A morte eterna merecíamos, a Deus não deu, teve misericórdia. A vida eterna não merecemos, Deus usou de graça e nos deu a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Esta dívida todos contraíram, todos nós somos pecadores. E a dádiva, o dom, você já recebeu também? Se ainda não, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, entregue sua vida a Ele. Ele é o único, através de quem Deus concede esta dádiva gloriosa, ou seja, a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Hino 105 do nosso inário. Hino 105, certeza do crente. Vamos cantar este hino 105 para o louvor do Senhor. Mas eu sei que tenho crido e estou vencendo.
interessante, o autor deste hino, ele não sabia porque Deus revelou o amor a ele. Ele não sabia como o Espírito agiu na salvação dele. Ele não sabia se mal ou bem os dias viriam. Ele não sabia se a volta de Jesus está perto ou está longe. Mas uma coisa ele sabia: eu sei em quem tenho crido. Às vezes as pessoas sabem de tudo, sabem tanta coisa, e o mais importante não sabe. Ele disse: eu sei em quem tenho crido. Nós vamos orar, encerrando então este culto. Amado, eterno, poderoso Pai, graças te rendemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia para com cada um de nós. Graças te rendemos, ó Pai, porque já fomos alcançados pelo teu amor, alcançados com a salvação eterna, um dom gratuito em Cristo Jesus. Abençoa cada coração que participou deste culto e já tem esta convicção. Que possamos, ó Pai, viver esta vida, uma vida de santidade, uma vida de testemunho, uma vida de acordo com a tua vontade. Se há alguém que ainda não tem esta certeza, que seja trabalhado pelo poder sobrenatural do teu Santo Espírito, convencido do seu pecado e que possa render aos pés de Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa, Pai, cada família desta igreja, os enfermos que estejam amparados, fortalecidos e curados por Ti. Amém. Fortalece a fé, fortalece a comunhão desta igreja, a comunhão entre nós e a comunhão contigo. Dá-nos um dia a Tua presença. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Logo mais à noite, às 19 horas, se Deus permitir, teremos mais um encontro para estar adorando a Deus e você é o nosso convidado. Deus o abençoe.